Eu me chamo Luciano de Queiroz, eu tenho 50 anos e desde o meu primeiro ano de vida que eu lido com a dependência química. Desde que eu abri os meus olhos, eu me deparei com meu pai, a pessoa que eu mais amava, a pessoa mais querida, se transformando em alguém que eu não conhecia. Então, desde o meu primeiro dia de vida que eu lido com a dependência química, antes de me transformar num dependente químico e num profissional da área, eu fui um codependente do meu pai. Eu cresci vendo o meu herói, a pessoa que eu mais amava, se transformando em alguém que eu não conhecia. Todos os dias eu prometia para mim mesmo que quando eu acordasse, eu iria conversar com ele, ia pedir para ele parar de beber. Mas quando ele acordava bem, ele acordava bom. E por respeito, por educação, eu não tinha coragem de dizer para ele: pai, para de usar. E com isso o tempo foi passando, eu fui crescendo. De criança eu virei adolescente, de adolescente eu virei um homem e através da codependência e da dor e da impotência de não poder fazer por ele o que eu gostaria que ele mesmo fizesse, eu acabei enveredando pelos mesmos caminhos que ele. E acabei me transformando num usuário de álcool. E com o passar do tempo, eu me transformei num usuário de cocaína também, entre outras drogas. Foram idas e vindas em instituições onde eu aprendi muita coisa que fez a diferença na minha vida, na vida da minha família. Um dia eu achei que tudo estava perdido, que não tinha mais jeito, que eu não iria conseguir, mas graças a um poder superior e à minha boa vontade, ao meu esforço e ao esforço da minha família em busca de conhecimento e profissionais, eu consegui mudar a minha vida. Não foi fácil, não foi da primeira vez e hoje eu estou aqui como profissional há mais de 15 anos, já escrevi 3 livros, sou defensor de uma proposta ousada e inovadora, onde eu acredito que o dependente químico não precisa sofrer para se recuperar, eu acredito que ele já sofreu bastante em ver os seus entes queridos sofrendo e sofrendo junto com eles, desperdiçando tempo, dinheiro e uma série de outras coisas. Por isso eu estou aqui para dizer para vocês, falar um pouco sobre o meu testemunho, sobre a minha partilha de dor, sofrimento e também de conquistas e vitórias. Graças a muito esforço, principalmente da minha família, porque eu não acreditava mais em mim, mas eles não desistiram de mim e hoje eu estou aqui levando essa mensagem de recuperação para você, que pode ajudar a salvar alguém que você ama. Eu estava desenganado. Os psiquiatras diziam que não tinha mais jeito. Tudo que poderia ser feito foi feito, até que um dia eu desacreditei de mim e achei que não tinha mais jeito, que eu iria morrer usando. Aí foi quando Deus, um poder maior do que eu, ele abriu a porta da recuperação para mim. Ele me apresentou pessoas, ele me apresentou uma programação de 12 passos, ele me apresentou comunidades terapêuticas, clínicas psiquiátricas e profissionais maravilhosos que trataram de mim.
Passei por muitas coisas que acho que foram desnecessárias e passei por outras que acredito que foram essenciais para a minha mudança. Estou aqui hoje para dizer para você, se você tem um ente querido que sofre por conta das drogas, que não sabe mais o que fazer, que já desistiu dele mesmo, não desista dele, porque eu já tinha desistido de mim. Mas alguém da minha família continuou orando, buscando informação e fazendo por mim o que eu não conseguia fazer. Então, através da programação do Al-Anon, do Nar-Anon e do amor exigente, a vida da minha família mudou, a minha vida mudou e a vida dos meus filhos mudaram. Foi um processo longo, doloroso, porém, hoje eu posso dizer para vocês que valeu a pena. Eu aprendi muita coisa e eu estou aqui para passar um pouquinho do que eu aprendi nesse processo de recuperação. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a negação é uma das principais características da dependência química. Não, eu paro quando eu quero, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu tenho livre-arbítrio e não é bem assim. Eu estou fazendo mal só para mim, não era. Eu estava fazendo mal para todo mundo que me amava. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que existe sim recuperação, existe sim vida após as drogas, existe sim uma vida que vale a pena ser vivida. O importante é acreditar, não desistir. E quando aquela chama da esperança estiver apagando, peça ajuda a Deus, porque Ele vai enviar alguém que vai fazer por você o que você não tem força de fazer. E eu acredito que eu só estou aqui hoje graças a Ele, porque eu perdi a luta contra as drogas. Eu não consegui parar de usar por vontade própria. Eu tive que conhecer instituições, programas, técnicas, ferramentas e principalmente profissionais qualificados, porque foram esses profissionais que disseram para mim que ia funcionar quando eu mesmo tinha certeza que não ia mais conseguir, que não ia dar certo. E eles chegaram e disseram, está funcionando para mim, vai funcionar para você. E hoje eu estou aqui. Sou escritor de 3 livros, né, onde eu digo que nem todo usuário de droga precisa ser internado. Primeiro, eu comecei com tratamento ambulatorial, depois eu passei para o CAPS, depois eu fui para a comunidade terapêutica, depois eu fui para a psiquiatria, e aí da psiquiatria fui retornando para a comunidade terapêutica, para o tratamento ambulatorial, e aí eu fui estudando, e fui me apadrinhando, e fui tendo acompanhamento profissional. Minha família, paralelamente, também fez tudo isso, e hoje eu estou aqui para te dizer, não desista de quem você ama, né? Por mais difícil que seja, por mais que ele não queira, no momento, esteja agressivo. Muitas das vezes eu fui agressivo com meus pais, com a minha mãe. A raiva não era dele, a raiva era de mim. Infelizmente eu acabava expressando esse sentimento de raiva neles, mas a raiva que eu tinha era de mim mesmo, por não conseguir ser um bom pai, por ter abandonado os meus filhos, por ter desistido de mim.
posso dizer para vocês que vale a pena. Não desistam. Tenham fé. Acreditem. Dá certo. Funciona. 12 passos está salvando a minha vida. Primeiro eu tive que admitir que eu perdi. Esse foi a coisa mais difícil, dizer para mim mesmo, eu não consigo mais parar de usar. Depois, vim a acreditar que algo maior do que eu poderia me devolver a sanidade. Isso aí foi fácil, porque eu sempre tive fé em Deus. Mas entregar a minha vontade e a minha vida nas mãos deste poder superior não foi fácil, porque eu sempre quis tudo ao mesmo tempo. Agora, tinha que ser do meu jeito. E não era do meu jeito, era do jeito dele. Não foi fácil. Depois um profundo e destemido inventário moral. Quem eu era, qual o objetivo de eu ter nascido, por que eu nasci naquela família, porque tudo aquilo tinha acontecido comigo, porque tudo aquilo estava acontecendo comigo, por que eu estava passando por tudo aquilo. Depois um quinto passo, uma partilha sincera e honesta perante Deus e outro ser humano, admitindo a natureza exata das minhas falhas. Aí eu consegui compreender o porquê de algumas coisas. O orgulho, a arrogância, a autossuficiência, o egoísmo fez com que eu fizesse muitas pessoas sofrerem, principalmente as pessoas que eu mais amava. E através da humildade, que começa por um pedido de ajuda, pai, mãe, filho, eu preciso de ajuda. Não desiste de mim. É muito difícil para um dependente químico chegar para alguém que ama e admitir que precisa de ajuda. O programa começa com um pedido de ajuda. O isolamento total, ele torna-se uma realidade, porque a vergonha é tão grande que eu comecei a me isolar do trabalho, do estudo, da família, de todo mundo que poderia me ajudar, porque eu estava com vergonha da minha real situação. Todo o meu dinheiro era revertido em drogas. E aquilo ali me entristecia, porque não era mais o que eu queria. Eu vou parar de usar porque eu vou trabalhar, o dinheiro é meu, eu vou para a igreja, eu vou mudar. Todas as minhas promessas eram frustradas, porque eu era um desobediente. Eu sempre acreditei que era mais inteligente que os outros, que eu era pior do que os outros, que eu sabia mais do que os outros, ou que eu era pior do que os outros. E eu era apenas só mais uma pessoa que estava sofrendo por conta do uso e abuso de substâncias químicas. Por isso eu estou aqui agora falando para vocês que eu consegui virar esse jogo. Não só eu, como muitos amigos meus hoje estão bem. Eles estão com a vida transformada graças a essa programação de 12 passos, graças às famílias deles que também buscaram ajuda, porque não adianta nada eu entrar numa comunidade terapêutica, numa clínica terapêutica, num consultório e fazer um tratamento ambulatorial, num CAPS, participar dos grupos
e chegar em casa e encontrar um ambiente doente, porque o dependente químico adoece uma casa, uma vizinhança e uma família inteira. Então, eu muitas das vezes buscava ajuda e quando chegava em casa encontrava um ambiente doente. E é difícil você aceitar que não tem mais a confiança dos outros, que você não tem mais o respeito dos outros, que você perdeu as oportunidades que muitas das vezes foram lhe dadas. Isso para mim foi muito difícil. E com a ajuda da família, a ajuda dos profissionais, a ajuda dos grupos de mútua ajuda que acontecem nos CAPs, no AA, no NA, no Amor Exigente, lá a família pega esse suporte e começa a lidar melhor com a dependência química. Quando eu chegava do uso, o conflito fazia com que eu voltasse a usar. Então, uma boa abordagem, muitas das vezes evitar o atrito, ele facilita o tratamento daquela pessoa que já não quer mais usar. Então, quando um dependente químico diz que não quer usar, é verdade, mas se ele não tiver técnica, se ele não tiver fundamento, se ele não conhecer o programa, as ferramentas, e ele viver em atrito com a sua esposa, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, certamente ele continuará usando. Então, evitar o atrito é muito importante. O que muda, a substância que mais muda a minha mente e o meu humor é a raiva. E a raiva que eu sentia não era da minha família. A raiva que eu sentia era de mim mesmo. Eu acabava expressando e transferindo a responsabilidade para eles. E a família, sem ter um preparo, acaba pensando, onde foi que eu errei? Quando na verdade era um jogo. Eu fazia a minha família se sentir culpada para que eu conseguisse meios e maneiras de conseguir mais droga e satisfazer o meu vício, que já era uma coisa que eu não queria mais, mas usar era a única coisa que me restava. Era usar ou usar. Então, a minha família foi muito importante no meu processo de recuperação. Eu estou aqui para dizer para vocês que você, família, pode ser a peça-chave para que aquela pessoa que você ama pare de usar. Primeiro, ele pode não ter razão nenhuma, mas evite o atrito. O atrito, ele leva a pessoas, lugares e hábitos. O que me faz evitar pessoas, lugares e hábitos? A ausência do atrito. Então eu estou aqui dizendo para dizer para vocês que vale a pena. Eu vivo uma vida feliz. Hoje eu já estou há 15 anos como prestador de serviço. Eu me qualifiquei para prestar esse serviço, para estar hoje falando para vocês um pouquinho da minha experiência, porque eu ainda preciso aprender muito. Tudo que sabemos sobre a verdade está sujeito à revisão. E a minha família, junto com a minha boa vontade, com a minha mente aberta, com a aceitação,
E a minha honestidade rigorosa fez com que a minha realidade mudasse. Por isso eu estou aqui para falar para vocês. Não desistam. Continue. Busque ajuda profissional. Não quer internar? Ele não precisa. Leva num profissional, num terapeuta, num psicólogo, num assistente social, no CAPS, no CRAS. Leve ele num grupo de AA, num grupo de NA, num grupo de amor exigente, mas é importante que você não obrigue a ir, porque o dependente químico, ele detesta ser contrariado. Então, use estratégias para que ele acredite que ele está indo porque ele quer, mas na verdade ele está apenas seguindo uma estratégia que você aprendeu no amor exigente, no Naranon, no Alanon, que vai lhe dar condições de conscientizá-lo a procurar o que é melhor para ele. E o que é melhor para ele é melhor para você também. Então, um dia de cada vez, as coisas vão mudando, a realidade vai mudando, ele vai parando de usar e tudo vai se transformando. O pesadelo vai virando um sonho. E aquela coisa mais difícil vai acabando se transformando numa coisa inexplicável. O mau exemplo que o usuário de droga passava, com a recuperação, ele vai fazendo com que outras pessoas venham a acreditar que eles também podem mudar. Porque se ele conseguiu, por que eu não vou poder conseguir? Com a ajuda da minha família, com a minha boa vontade, tudo vai dar certo. Só por hoje funciona. E não se esqueça, nem todo usuário de droga precisa ser internado. Nunca desista dos seus sonhos. Meu sonho foi reduzido a um só: parar de usar drogas. Eu queria ser pai, eu queria ser um trabalhador, eu queria ser um bom exemplo, mas eu era um mau exemplo. E hoje eu já estou com o meu 3º livro escrito, onde eu falo como funcionou para mim e como a minha vida mudou, como a vida da minha família mudou e como hoje eu sou feliz. Graças a Deus, graças à minha família e graças a um pouquinho da minha boa vontade e da minha obediência. Tudo vai dar certo, funciona, não desista dos seus sonhos. Vai dar certo.